Irmãos, como eu disse, essa é a primeira carta que abre várias cartas importantes para a vida, para o dia a dia de qualquer igreja. Tem muita gente que interpreta essas 7 igrejas como sendo 7 épocas ou eras da história da igreja. Mas o fato é que em qualquer era, em qualquer época, essas cartas falam extremamente de forma atual para a gente. Aqui a gente vê a igreja de Éfeso, é a mais conhecida de todas as 7. Se você for olhar o Novo Testamento, o livro de Atos, por exemplo, você vai perceber que havia algo de especial na igreja de Éfeso, e especialmente na comunhão e no apreço que os apóstolos tinham por essa igreja em especial. A igreja de Éfeso foi plantada pelo apóstolo Paulo, numa das suas viagens missionárias. Muito embora ali em Éfeso ele já tenha encontrado alguns discípulos anteriormente convertidos no ministério de João Batista. Se você for lá para Atos capítulo 19, você vai perceber que haviam alguns discípulos ali que eram discípulos de João. E Paulo então os apresenta ao Espírito Santo e eles são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, iniciando então a história de uma igreja extraordinária, uma igreja que recebeu na sua história grandes vultos do cristianismo. A igreja de Éfeso, então, tendo a influência daquele que é o maior homem que já viveu, pelo menos nas palavras de Jesus, né? João Batista foi o melhor homem que já viveu nesse mundo, desse lado da glória, mas não apenas o apóstolo, profeta João Batista, mas o apóstolo João passou um tempo em Éfeso. Antes dele ser exilado, por pelo menos 3 meses, ele passou um tempo em Éfeso. Portanto, o apóstolo João, grande homem, coluna e baluarte da verdade, ele passa um tempo ali na cidade de Éfeso também. Um dos pregadores itinerantes da época, um dos maiores oradores do tempo, que era Apolo, vivia muito mais em Corinto, mas o texto de Atos nos diz que, vez por outra, ele ia lá e pregava na cidade de Éfeso também. Portanto, recebendo a influência de um pregador extraordinário. Mas foi o apóstolo Paulo que teve um apreço muito especial por aquela igreja. Se você perceber nas suas viagens missionárias, ele passava rapidamente em muitas cidades. Mas em Éfeso, normalmente, ele se demorava mais tempo. Numa das viagens missionárias, o texto diz que ele alugou uma escola, a escola de Tirano, e ali ele ficou por 3 anos. E o texto diz que todos os dias ele ensinava e doutrinava aquelas pessoas daquela cidade. E não apenas fazia isso na escola de Tirano, como no dia do Senhor, como o texto diz que de casa em casa ele preparava as pessoas. Ou seja, foi uma cidade que por pelo menos 3 anos, numa das vezes, 2 anos numa outra vez, recebeu a influência direta e o ensinamento direto do apóstolo Paulo. Imagine como esses homens eram doutrinados. Imagine como essas pessoas eram ricas no seu conhecimento das Escrituras, no seu conhecimento da palavra. Mas o fato é que, quando passa de Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo, ele passa por Éfeso, dizendo e se abraçando com os presbíteros ali, no que para mim é uma das cenas mais lindas da Escritura, é Atos capítulo 20, quando Paulo está dizendo assim, olha, eu estou indo e possivelmente vocês não vão mais ver o meu rosto. E aqueles presbíteros de Éfeso amavam tanto o apóstolo Paulo, que depois de um discurso até duro, Paulo dizendo, talvez do meio de vocês se levantem homens que vão vir contra a igreja. O fato é que eles se abraçam, se beijam na praia, como quem diz, a saudade é grande demais, Paulo. Ali é a veracidade de um amor sincero entre homens que lutavam juntos pela mesma causa. E talvez naquele momento de despedida, o apóstolo Paulo então tenha a oportunidade de sentir esse amor, esse afeto daqueles irmãos e presbíteros ali da cidade de Éfeso. Mas quando Paulo vai embora, ele pensa naquela igreja. E ele manda para ser o pastor daquela igreja, nada mais, nada menos do que o seu principal pupilo. Ele olha para a sua equipe e ele vê na sua equipe alguém da qualidade de Timóteo. E Timóteo, que havia sido preparado por Paulo, caminhado por Paulo desde a primeira viagem missionária, ou da segunda viagem missionária, quando Barnabé se separou de Paulo, foi Timóteo que chegou junto de Paulo para ser o seu grande companheiro. Paulo então diz a Timóteo, Timóteo, eu quero que você vá pastorear
a igreja de Éfeso. Então Timóteo era o pastor daquela igreja. E enquanto Timóteo era pastor daquela igreja, a igreja recebe nada menos do que 3 cartas, talvez 3 das mais importantes cartas do Novo Testamento. A carta aos Efésios, uma carta que, para mim, é a mais bem escrita. Eu não estou falando da teologia de Romanos aqui, mas de forma didática e prática. Efésios é muito fácil de ser compreendida. São 3 capítulos ricos em doutrina, em ensinamento, e depois 3 capítulos ricos em aplicação. Como é que a gente usa a doutrina que a gente aprendeu aqui? Portanto, uma carta milimetricamente escrita, bem elaborada, uma carta de amor, uma carta que mostrava o interesse que o apóstolo Paulo tinha naquela igreja. Mas não apenas isso. As 3 cartas pastorais que nós temos na Bíblia, 2 foram escritas para o pastor Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso. Timóteo, é assim que você vai pastorear. Timóteo, você não faça isso, você faça aquilo. Você insta, que você pregue, quer seja oportuno, quer não. As pessoas não ouvirão a sã doutrina. Veja, o apóstolo Paulo tem um interesse especial, não apenas em Timóteo, mas em preparar Timóteo para ser o pastor daquela igreja específica de Éfeso. Que privilégio, irmãos. Que privilégio fazer parte de uma igreja que tantos vultos passaram. Veja os nomes: João Batista, apóstolo João, Apolo, apóstolo Paulo, Timóteo. Esse era o quilate daqueles homens que passaram por aquela igreja. Quão bem preparados esses homens eram. E a gente vai perceber isso nessa carta, que agora Jesus, perceba mais uma vez a especialidade dessa igreja, Jesus, ele abre no livro de Apocalipse as suas cartas precisamente para aquela igreja. E é precisamente para aquela igreja que ele vai trazer da descrição que o texto faz de si mesmo em Apocalipse capítulo 1, o único texto que é explicado, sem que a gente precise de outros textos da Escritura. Deixa eu explicar o que eu acabei de dizer para vocês. Quando você lê o capítulo 1, você vê aquela visão de Cristo: espada de 2 gumes, olhos de fogo, cabelos resplandecentes, roupas brancas, etc. Você vai precisar, em muitas dessas coisas, ir para o livro de Daniel, ir para o livro de Ezequiel, ir para a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, para você entender o significado dessas descrições acerca de Cristo. Mas quando o apóstolo Paulo, quando João abre a carta, ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A gente talvez precisasse de cavar em algum outro lugar das Escrituras o significado dessas coisas. Mas o texto não permite que a gente faça isso. Por quê? Porque o versículo imediatamente anterior, ele quer ser tão claro para a igreja de Éfeso, que já explica para a gente o significado dessas coisas. Então veja aí, quando o apóstolo João diz no capítulo 1, versículo 20, o versículo anterior a esse, ele diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas, que você viu na minha direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Portanto, quando o apóstolo João escreve essa carta aos Efésios, ditada por Cristo, os Efésios já sabiam precisamente o que Jesus queria dizer acerca de si mesmo e o que Jesus queria lembrar a eles. E o que são essas 2 coisas? Primeiro, os 7 anjos da igreja. Há muita discussão sobre o tema, mas a palavra anjos significa ministro. Significa aquele que ministra, aquele que prega. Muito provavelmente, os anjos da igreja eram os pastores dessa igreja. Não é que cada igreja tem... A igreja... a BPC aqui em Tampa, a Esperança Tampa, tem um anjo específico. Não, o anjo é essa coisinha que você está vendo aqui na frente. Né? O pastor Samuel, é o pastor da igreja. É aquele que ensina, é aquele que prega, é aquele que ministra. Então, aliás, a palavra anjo significa isso. Hebreus diz isso. Espíritos ministradores são aqueles que trazem a palavra e a verdade do evangelho ali. E é lembrado que esses homens, conquanto eles fossem vultos, percebam, esses anjos e esses homens aqui eram aqueles que tinham passado ali. Eles não são melhores do que os outros.
a ponto de Jesus dizer que eles estão todos na sua mão direita. Essa é uma imagem, queridos, de terror para aqueles que não se submetem à sua palavra, aqueles que se fazem ministros da igreja, mas que não ensinam a igreja de acordo com as próprias escrituras e com as próprias palavras de Deus. Se eles estão na mão direita de Cristo, e Cristo fizer isso assim, ó, eles são completamente destroçados, destruídos. É com um mero sopro que eles vão ser completamente destruídos. Portanto, todos os ministros do Evangelho precisam se lembrar qual é o lugar que eles estão. Eles estão nas mãos de Cristo. E conquanto isso seja maravilhoso para nós, porque é um lugar de segurança, aquele que o Pai me deu, ninguém arrebatará da minha mão. Está nas mãos de Cristo, é um lugar de segurança para aqueles que o temem, para aqueles que seguem o seu ensino. Mas está nas mãos de Cristo para aqueles que ensinam errado a palavra de Deus. Certamente eles serão destruídos pela própria boca do Senhor Todo-Poderoso. Agora, uma outra coisa que esse texto nos ensina é que Jesus está andando no meio dos 7 candeeiros de ouro, e os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Significando que, em cada momento, em cada igreja, em cada culto, em cada local específico onde o povo de Deus está reunido como igreja, a presença mais importante ali é a presença invisível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A presença mais importante aqui nessa manhã, queridos, é a do Senhor Jesus Cristo. Ele está no meio dos louvores. Ele está louvando juntamente conosco e ele está também recebendo o louvor e recebendo a adoração. Portanto, as igrejas, elas precisavam saber e ser confidentes nisso, que aquele que havia dito que as portas do inferno não prevaleceriam contra o avanço da igreja de Deus, tem prazer em estar no meio da igreja. E todas as vezes que ele vai se apresentando aqui ao final de cada uma dessas cartas, ele relembra esse prazer. É a árvore da vida. É o desejo de ter uma pedrinha branca e de receber um novo nome. São instituições de intimidade que o Senhor Jesus Cristo quer ter com o seu povo. Eis que estou à porta e bato. Eu quero cear com vocês. Eu quero caminhar com vocês. Querido, Jesus se declara para mim e para vocês como igreja ao longo dessas cartas aqui. Como nós precisamos entender isso? Ao anjo da igreja escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E ainda aqui, nesse momento de introdução, eu queria trazer essa primeira palavra do versículo 2. Ele começa dizendo assim: eu conheço as tuas obras. E se você parar para olhar essas 7 cartas, essa palavra conheço está em todas elas. Está em todas elas. E mais uma vez, essa palavra ela tanto denota intimidade, o conhecimento de Deus conosco é um conhecimento de intimidade, mas ela também denota o temor e tremor que nós devemos ter diante daquele que conhece profundamente aquilo que somos, aquilo que pensamos e aquilo que fazemos. Portanto, ao nos ser lembrado a cada uma dessas 7 cartas que Jesus nos conhece, para algumas esse conhecimento vai ser bom, como aqui em Éfeso. Eu conheço as tuas obras, a tua perseverança, o teu labor. Mas para outras vai ser: eu conheço a tua hipocrisia. Eu conheço aquilo que você faz no oculto. Eu conheço aquilo que você faz e que ninguém sabe. Portanto, queridos, ao contemplar o conhecimento de Cristo, nós precisamos ter 2 aplicações aqui, logo de início. O primeiro é ser confortados e consolados de saber que todo o nosso sofrimento, de que tudo aquilo que nós passamos, de que toda a dúvida, toda a inquietação que nós temos no coração, nós podemos nos lembrar que nós temos um sumo sacerdote que que se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi em tudo tentado à nossa semelhança, mas sem pecar. Nós temos um sumo sacerdote que nos conhece, que sabe o que é o nosso sofrimento. Então, se você está passando por momentos difíceis, se lembre que Jesus pagou o preço do seu sofrimento. E se lembre que Ele está com você, e que Ele caminha com você, e que Ele quer ter intimidade com você. Mas se você está em pecado, e esse pecado ainda não foi descoberto,
tema, porque Ele conhece as profundezas do seu coração e dos seus pensamentos. Arrependa-se, esse texto vai falar sobre arrependimento. Entregue o seu caminho ao Senhor. Mude as suas veredas. Por quê? Porque Ele conhece e dele não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Com isso em mente, a gente vai perceber 3 pontos aqui nesse texto. 2 extremamente positivos. Deus, em Cristo aqui, ele condecora, ele se anima, ele se alegra com a boa doutrina daquela igreja. Mantenham, queridos, a boa doutrina. Aqui nessa igreja a doutrina é pregada, é ensinada. Aqui nessa igreja vocês têm, pela graça de Deus, um pastor que tem cuidado ao ensinar as Escrituras, que tem cuidado ao expor o texto bíblico, ao ensinar as doutrinas mais básicas para vocês. Aproveitem isso. Cresçam nisso. A igreja de Éfeso fez isso, aproveitou aqueles grandes homens. Veja aí, a partir do versículo 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. E aqui a gente precisa se lembrar um pouquinho da história. Eu não sei se vocês vão lembrar desse fato específico no livro de Atos, mas quando alguns discípulos estavam ali pregando em Éfeso, houve uma murmuração de alguns porque estavam perdendo um pouco da sua receita, porque a idolatria estava caindo na cidade. E eles vendiam nichos, eles vendiam coisinhas específicas que o povo adorava e gostava de comprar e tudo mais. O pessoal não estava mais dando valor a essas coisas. São esses discípulos aí dessa nova seita que estão fazendo com que o nosso lucro ele vá por água abaixo. A nossa deusa aqui é Diana. E nós precisamos, então, fazer uma sedição. E o texto diz que 3 daqueles discípulos foram levados para o meio de um anfiteatro. E milhares e milhares e milhares de pessoas ao redor daquele anfiteatro começaram a gritar. Eles foram arrastados até o meio e o povo começou a gritar: grande é a Diana dos Efésios! Grande é a Diana dos Efésios! E o texto diz que por horas eles ficaram gritando aquilo nos ouvidos daqueles homens que depois apanharam e tiveram que ser expulsos da cidade. Mas a igreja perseverou no meio de muita perseguição. A igreja se estabeleceu no meio de muita crise. A igreja foi firme, foi forte, perseverante. Por quê? Porque tinha conhecimento suficiente da palavra de Deus para isso. Eu conheço o seu esforço como a sua perseverança. Ele continua dizendo: sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que eles são mentirosos. Perceba, queridos, que uma igreja bem doutrinada não tem medo da oposição, não tem medo da falsa doutrina. Se alguém se declara o que quer que seja, o vulto que quer que seja, aquela igreja vai dizer: não, vocês não são apóstolos, vocês são mentirosos. E Jesus está dizendo: eu conheço essa perseverança, eu conheço essa força, essa labuta, essa luta de vocês. E, queridos, como pastores que desejam estabelecer a palavra de Deus, nós hoje lutamos contra essas mesmas coisas. Só que a nossa luta hoje é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o acesso que vocês têm à falsidade, o acesso que vocês têm à mentira, o acesso que durante a semana vocês têm tão facilmente àquilo que não glorifica a Deus, muito embora se utilize do nome de Deus, é terrível. Pastores reformados lutam exatamente por conta disso, porque eles têm talvez 1 hora aqui no domingo de manhã para que vocês escutem a palavra de Deus, mas vozes diferentes entram nos ouvidos de vocês e nos olhos de vocês ao longo da semana. Queridos, tomem cuidado com o que vocês escutam. Tem muita coisa aí com o nome de evangelho, mas que não é evangelho, é falsidade. E a igreja de Éfeso, ela se levantava contra isso, dizendo: esse aqui é mentiroso. Esse aqui se diz apóstolo, mas não é. Não precisamos ter medo, queridos, de nos posicionar. A igreja verdadeira de Cristo se posiciona, tem uma doutrina: nós somos confessionais. É por isso que uma das coisas mais importantes que vocês precisam encontrar naqueles que vão ser líderes de vocês é a confessionalidade.
É o fato deles declararem em alto e bom tom que eles não vão abrir mão da doutrina que de uma vez por todas foi entregue aos santos e que estão nas páginas das Escrituras Sagradas e que para nós, presbiterianos, foi estabelecido nos símbolos de fé que nós abraçamos como a melhor interpretação das Escrituras. Nós não podemos abrir mão disso, queridos. As vozes que estão aí no mundo são grandes demais, são loucas demais, são heterogêneas demais. E em nome de uma tolerância, às vezes nós perdemos o fio da história, porque nós não nos posicionamos como nós deveríamos nos posicionar. Jesus olha para a igreja de Éfeso e diz: vocês não podem suportar homens maus. Vocês não podem aceitar esses apóstolos, porque eles são mentirosos. E é precisamente isso que vocês chamam eles. Coisa extraordinária. Ele continua no versículo 3 dizendo: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Claro, queridos, se você se posicionar, as pessoas vão vir contra você. Não foi isso que o pastor Timóteo ouviu do apóstolo Paulo quando escreveu, enquanto era pastor de Éfeso: todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo sofrerá perseguição. Sofrerá perseguição. A vida de piedade é uma vida que não se coaduna com o espírito desse mundo. Tente ir para as faculdades hoje em dia, usando um versículo bíblico na camisa. E se o versículo bíblico foi: Deus fez homem e mulher os criou. Tente fazer isso. E vocês vão perceber se a verdade não vai ser motivo de perseguição, de luta, de confusão. E, infelizmente, a mordaça que tem sido colocada nos cristãos hoje em dia tem funcionado pelo sistema. Os nossos jovens, eles estão amedrontados, eles estão acovardados. E jovens, não sejam covardes. Posicionem-se. Sejam daqueles que, como a igreja de Éfeso, não toleram a mentira, não toleram o erro. É óbvio que a gente precisa fazer isso com cuidado, com amor, com palavra temperada com sal. É óbvio que nós temos que ser inteligentes e sábios para que a gente possa ganhar corações e não debates. Para que a gente possa ganhar vidas e não simplesmente arrotar conhecimento. É esse ensinamento que certamente os púlpitos daqui vão trazer. Entretanto, queridos, nós não podemos, em nome de uma falsa tolerância, de um falso evangelho, ser nada diferente daquilo que a igreja de Éfeso foi, e foi aplaudida pelo Senhor Jesus. Eu conheço a luta de vocês para o estabelecimento da verdade. Queridos, que a igreja de Tampa seja conhecida por estabelecer a verdade, não temer homens maus, não suportar o erro, não suportar a falsa doutrina, a heresia, a hipocrisia, mas que a igreja de Tampa seja conhecida como uma igreja que se estabelece, como uma igreja que ama a sã doutrina. Apesar dos dias que a gente vive, porque Timóteo teve que ouvir isso do apóstolo Paulo. Prega, quer seja oportuno, quer não. Repreende, exorta. Por quê? Porque haverá dias em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Pela graça do Senhor, não é isso que vocês ouvem aqui. Pela graça do Senhor, vocês ouvem uma palavra que é de fato espada de dois gumes e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E ainda que não seja tão palatável, muitas vezes, ela é vida e ela é absolutamente eficaz para trazer para mim e para vocês aquilo que a palavra chama de novidade de vida. Vida em abundância, que vem apenas a partir do Espírito Santo nas páginas da Escritura. Sejam, como Éfeso, uma igreja doutrinada. Agora, não sejam apenas uma igreja doutrinada. Sejam também uma igreja ética. Sejam também uma igreja que olha os mandamentos do Senhor, não com os olhos ou as lentes de quem interpreta de forma equivocada as Escrituras.
Tem muita gente que ouve assim, não, esse negócio de mandamento do Senhor não é para a gente, não. Nós estamos na época da graça, nós não estamos mais na época da lei. E se esquecem de que aquela lei era a lei cerimonial. Mas a lei moral de Deus, os mandamentos do Senhor, elas permanecem para hoje. Vocês viram o pastor Sami abrindo aqui o culto, dizendo, nós estamos aqui cumprindo o 4º mandamento do Senhor. Por que isso? Porque esse ensino é muito claro, ele pula do púlpito, ele pula das páginas da Escritura. Nós temos mandamentos do Senhor, estabelecidos em Êxodo capítulo 20, que devem seguir claramente a nossa ética, a nossa moral. E aqueles irmãos viviam em dias em que coisas equivocadas estavam sendo suportadas. Se você olhar aí a igreja de Pérgamo, olha na sua Bíblia. 2 cartas depois, a igreja de Pérgamo, você tem o Senhor Jesus dizendo ali, no versículo 15, além disso, deixa eu ler a partir do versículo 14. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Aí estão, no seu meio, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolo e a praticarem prostituição. Além disso, estão aí também, no seu meio, os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então, se você juntar essas informações aí, você vai perceber que os nicolaítas, assim como muitos dos sábios dos nossos dias, são aqueles que imaginam que a perversidade sexual é algo aceitável diante dos olhos de Deus. E, queridos, a gente vive num período de tempo em que a sexualidade, a sensualidade, ela tem destruído mentes, pensamentos, casamentos, histórias, vidas. E em nome de uma falsa liberdade, em nome de algum tipo de sensação que dura tão pouco, pessoas têm se deixado levar nessa área, como que, não, ninguém tem nada a ver com isso. Deus quer que eu seja feliz. Queridos, Deus quer que você seja santo. Deus quer que você seja santo. E ainda que muitas vozes hoje em dia, e muitos mestres hoje em dia, ensinem a tolerância àquilo que é errado, assim como estava acontecendo na igreja de Pérgamo, a igreja de Éfeso disse, aqui não. Aqui a ética vai ser estabelecida. Por isso que está aí no versículo 6. Mas você tem a seu favor, agora estamos de volta na carta de Éfeso, capítulo 2, versículo 6. Você tem a seu favor o fato de que você odeia as obras dos nicolaítas. Aquilo que a igreja de Pérgamo tolerava e foi severamente punida por Deus por isso. A igreja de Éfeso odiava, se irava. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Como é que você pode se irar, mas não pecar? Se você se irar pela coisa certa. No Salmo 139, Davi diz isso. Não odeio eu, Senhor, os que te aborrecem, odeio-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato, porque eles se levantam contra ti. O mesmo Davi, que quando se levantavam contra ele, ele dava alguns passos atrás e dizia aos seus generais, não façam nada contra essas pessoas. Elas estão vindo contra mim. Talvez elas estejam certas. Mas quando se levantavam contra o Deus de Davi, Davi não tolerava. E vocês percebam como muitas vezes a gente faz exatamente o contrário. Quando alguém faz alguma coisa contra a gente quer justiça. Quando alguém pisa no nosso pé, a gente quer justiça, a gente quer vingança. E a palavra de Deus diz, não, tolere. Perdoe. 7 vezes 70. Mas quando alguém faz alguma coisa contra a igreja, contra o evangelho, a gente, não, vamos tolerar isso aí. Vamos tolerar isso aí. Perceba que está tudo mudado. Está tudo de cabeça para baixo. Mas a igreja de Éfeso não permitia isso. A igreja de Éfeso era uma igreja ética e, queridos, nós precisamos nos relembrar dos mandamentos do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Vamos cultuar a Deus da forma que Ele quer. Honra teu pai e tua mãe, vamos obedecer às autoridades. Vamos amar. A base dos mandamentos, principalmente da segunda tábua da lei, é amar ao próximo como você ama a si mesmo. Não adulterarás, queridos, guardem o coração contra os nicolaítas modernos.
não mintam, não roubem, não cobicem. Veja, são coisas que nós não podemos negociar. São coisas que nós precisamos ter muita clareza em relação ao estabelecimento da nossa ética. Doutrina e ética são duas coisas que precisam caminhar juntos de uma igreja que ama as Escrituras, assim como era a igreja de Éfeso. Coisa extraordinária. Que a igreja de Tampa seja conhecida como uma igreja ética, que tem uma moral estabelecida nos mandamentos do Senhor e não no sistema e não na tolerância da sociedade de hoje em dia. Se a gente fosse imaginar-se pregador, pastor de determinadas igrejas, essa igreja certamente seria uma igreja que pastores reformados gostariam de pastorear. A gente não teria problema, absolutamente nenhum, em ensinar doutrina, em ensinar a verdade, em ensinar os 10 mandamentos. E se aquela igreja ela fosse um pouquinho fria, se aquela igreja, por conta de tanta coisa boa que ela tem, apenas tivesse uma certa frieza e não se impressionasse mais com o Evangelho, nós colocaríamos na balança da seguinte forma: olha, a gente fica com essa igreja. Não importa se ela seja um pouquinho fria, não. Por quê? Porque a verdade está estabelecida. Porque a doutrina está preservada. Porque a ética está preservada. E muitas vezes, queridos, muitas igrejas reformadas têm andado por esse caminho. E de fato se encontram frias, secas, sem graça. A doutrina tão boa virou um ídolo. A ética tão extraordinária virou um motivo de orgulho. Mas a gente não se preocupa, porque acha que está tudo preservado. Só que, queridos, Deus vê muito mais do que o que a gente pode mostrar na nossa ética, porque Ele vê o coração. E Deus vê muito mais do que o que a gente pode ensinar na nossa doutrina, porque Ele vê vidas. É por isso que o diagnóstico de Jesus, ele vai ser completamente diferente daquele que muitas vezes eu e vocês podemos imaginar que essa seria talvez a melhor igreja para pastorear. Tão bem ensinada por vultos do cristianismo, pelos primeiros grandes homens da história da igreja. Mas Jesus olha e diz: olha, eu tenho apenas uma coisa contra vocês. E qual seria essa coisa? Está aí no versículo 4. Tenho, porém, contra ti o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Só isso. Agora imagine-se vendo uma balança. E desse lado da balança aqui, você vê o ensino desses homens tendo a sua paga. Aquela igreja havia sido perseverante no meio de muita crise, no meio de muita dificuldade. Aquela igreja tinha uma ética e uma doutrina extraordinária, sedimentada. Jesus estava aplaudindo aquela igreja porque eles não suportavam homens maus. Porque eles se declaravam, aqueles que se declaravam apóstolos eram achados mentirosos. Eles não suportavam a falsidade, o engano, o erro. E desse outro lado da balança aqui, o único erro é abandonou o primeiro amor. Está tranquilo. Está de boa. Está favorável, não é isso? Diz uma música aí. Está tranquilo, está favorável. Não é não. Jesus olha diferente. E a forma que Jesus olha, querido, vai me impressionar como deve impressionar você também. Porque no versículo 5, logo depois de dizer a única coisa que eu tenho contra você é que você abandonou o primeiro amor, Jesus diz assim: lembre-se, pois, de onde você caiu. Isso é uma queda. Isso é pecado, e pecado grave diante dos olhos do Senhor. Mais do que isso, arrependa-se e volte à prática da. Então perceba aqui que há 3 elementos que são como layers, que são trazidos um depois do outro. O primeiro é: perceba que tão pecaminoso quanto abandonar a sã doutrina, ou quanto abandonar a ética, é abandonar o fervor pelo Evangelho.
É abandonar o fato de nos impressionarmos com aquilo que Cristo fez por mim e por vocês. Queridos, o que está em jogo aqui não é simplesmente o meu conteúdo ou o meu conhecimento. Mas o que está em jogo aqui é o fato de que eu já nasci morto nos meus delitos e pecados e caminhando para o inferno, para a ira eterna de Deus. E que por conta de um homem que morreu há 2000 anos atrás num pedaço de madeira, sendo esse homem o Deus do universo, o Todo-Poderoso, que se esvaziou, se tornando em semelhança a um homem, e como homem obediente foi até a morte e morte de cruz. E porque eu acredito nessa história, eu agora não vou mais receber a ira eterna de Deus. Mas Ele pagou o preço dos meus pecados e eu vou para a glória eterna. Viver uma eternidade de alegria, de honra, de felicidade, de justiça. Onde não vai reinar o pecado, mas vai reinar o amor. Onde não vai reinar as nossas idiosincrasias, mas vai reinar o afeto que nós teremos uns pelos outros por toda a eternidade. E as pessoas se acostumam com essa história. E as pessoas, domingo após domingo, ouvem essa história e estão ali, muitas vezes, batendo ponto espiritual. Eu fui para a igreja, eu dei o meu dízimo, eu cumpri a minha obrigação. Queridos, Deus não quer a sua obrigação. Ele quer o seu coração, Ele quer o seu amor. Lembre-se de onde você caiu. Qual foi a última vez que você chorou pelos perdidos? Qual foi a última vez que você se incomodou profundamente e derramou lágrimas por conta do seu pecado? Qual foi a última vez, queridos, que você se engajou em alguma coisa, em alguma campanha que traz o Evangelho para a cidade, para as pessoas, para os vizinhos, para os irmãos? A gente se acostuma com o Evangelho. E isso é algo terrível aos olhos de Deus. Portanto, a segunda palavra é: arrependam-se. Arrependimento, queridos, metanoia, mudança de rumo, mudança de mente. Mudança total de perspectiva. Nós precisamos entender que o Evangelho é tudo para nós. E se não for, é esse 180 graus que nós precisamos dar. Se não for, é precisamente essa mudança de alma que nós precisamos ter. Repito, não importa o quanto você conheça de doutrina, não importa o quão conservador você seja na política, não importa, queridos, a camisa que você use nos dias das eleições. Se você se acostumou com o Evangelho, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se lembre de um dia em que você conheceu a Cristo, em que aquilo ardia no seu coração. Se lembre de um dia em que o Evangelho fez tanta diferença para você que você não conseguia falar sobre outra coisa, que você não conseguia fazer com que pessoas que não conheciam a Cristo não passassem a conhecer por conta da sua vida, por conta das suas palavras. Que a igreja de Tampa, queridos, possa ser essa igreja fervorosa, amante do Evangelho, que Cristo seja de fato tudo em todos, que a sua vida seja Cristo, que o morrer seja lucro, se for necessário, por causa do Evangelho. Que você possa entender que se tudo for perdido, mas sobrar a Cristo apenas, isso é mais do que o que você precisa para ser feliz, para ser contente e para ter identidade nesse mundo que carece tanto de identidade. E, queridos, você diz assim, mas é muito difícil, pastor. É muito difícil porque eu já estou na igreja há 30 anos, há 40 anos, há 10 anos, seja lá quanto for. Queridos, eu não estou dizendo que não é difícil não, porque é mesmo. Entretanto, é possível. Se você olhar aí a igreja de Tiatira, no capítulo 2 ainda, a partir do versículo 18, aonde da igreja de Tiatira, escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Versículo 19, conheço as suas obras, as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e preste atenção, e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Portanto, é possível
e até necessário e comendável que nós melhoremos em boas obras. Que as primeiras obras se renovem. Que nós nos arrependamos. Para quê? Para que o Evangelho volte a aquecer o nosso coração. E quem sabe, queridos, os próximos passos das nossas igrejas sejam ainda mais fortalecidos na força do poder de Deus, na força e na eficácia do Evangelho, na compreensão de que aquilo que mudou e transformou a nossa vida, nos trazendo da morte para a vida, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, vai novamente falar no nosso coração de tal forma a nós vivermos por conta disso, onde as nossas agendas elas vão ser feitas de acordo com as programações do reino e não de acordo com as minhas próprias programações. Nós vamos ser tão estabelecidos. E veja, você diz, pastor, o senhor está exagerando. Veja, queridos, que nessa balança eu não estou exagerando. Foi o próprio Senhor Jesus que disse no versículo 5 ainda, volte à prática das primeiras obras. E se não acontecer isso? E se eu continuar simplesmente bem doutrinado e muito ético, mas sem o primeiro amor? Veja o que Jesus diz. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Vocês já sabem o que são os candelabros, são as igrejas. Para que essa igreja deixe de existir, é um sopro de Cristo. Essa igreja tão pujante, essa igreja que cresce. Querido, se ela se esmorecer e perder o primeiro amor, ela não vai ter mais sentido para Cristo. Infelizmente, os efésios crentes, eles não deram ouvidos a essas palavras de Jesus. E não apenas a igreja, mas a própria cidade está hoje lá na Turquia, em ruínas, como um monumento para demonstrar que Deus não tolera quem não ouve a sua palavra. A demonstrar que as suas promessas e ameaças são verdadeiras. E é por isso que eu e vocês precisamos ouvir esse terceiro ponto. Voltem ao primeiro amor. E pedir a Deus encarecidamente que aplique isso no nosso coração. Que continuamos a amar a doutrina e a boa ética. Mas que a gente seja enfervescido pelo poder e pela graça do Evangelho. E aí, como conclusão, ele traz mais uma vez essa expressão que ele repete. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E depois dessa palavra de advertência, e eu espero que todos aqui tenham ouvidos para ouvir o que o Senhor disse à igreja de Éfeso. Mas ele diz assim, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Queridos, aqui a gente volta os olhos para Gênesis capítulo 3, onde a árvore da vida foi apresentada no capítulo anterior como sendo algo prazeroso, extraordinário. E os teólogos dizem que a partir do momento que você se alimenta da árvore da vida, você tem vida eterna no estado que você se encontra. Quando Adão e Eva pecaram, ali em Gênesis capítulo 3, o texto imediatamente diz que eles foram expulsos do paraíso. Para quê? Para não comerem da árvore da vida. Porque se eles tivessem comido da árvore da vida, no estado em que eles se encontravam, não haveria mais salvação para eles ou para nenhum dos seus descendentes. Então aquela expulsão foi uma expulsão graciosa. Mas agora, existe uma promessa sobre aquela árvore. E a promessa é que quando nós não abandonamos o primeiro amor, quando nós amamos a Cristo e nos arrependemos dos nossos pecados, nos é prometida uma glória eterna. E lá no paraíso de Deus, o próprio Cristo, que é a árvore da vida, estará presente para que nós nos alimentemos dele. Agora sim, uma nova vida, quando estaremos eternamente na sua presença. Entendam, queridos, o que está sendo prometido aqui
é a presença eterna de Cristo. E se vocês entenderem isso, vocês vão entender o porquê nós não podemos abandonar o primeiro amor. O porquê nós não podemos esmorecer no ardor, no amor pelo Evangelho. Porque o que nos é prometido é o Filho amado de Deus, que por amor deixou a sua glória, se esvaziou e não fez caso da ignomínia ou da alegria que lhe estava proposta para suportar a cruz por gente como eu e como vocês. E por gente como aqueles de Éfeso, que não se deixaram esmorecer. Que essa palavra, trazendo 3 pontos tão simples, possa encontrar guarida numa igreja que resolve se estabelecer como um diferencial. Que a doutrina, que a ética e que o fervor sejam sempre encontrados aqui, nessa igreja, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Pastor Sâmio.